Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, né, que todos estejam aí gozando de plena saúde. Nós vamos começar a nossa aula e a gente vai falar hoje, dar continuidade ao processo que a gente estava na aula passada, né? Vamos falar sobre proporcionalidade, a gente já falou de proporcionalidade, já falamos de razão, vamos falar de razão, só que numa visão diferente, tá? Então, vocês... Deixa eu só me acertar aqui. Tá. As orientações que eu dou a vocês. Ontem à noite, eu coloquei novamente, o endereço do link do Google Classroom. Então, quem está no grupo recebeu e quem tem meu contato adicionado no celular também recebeu pela lista de transmissão. O que você vai ter que fazer? Você só precisa clicar no link e você já entra direto na sala de aula. Só isso. Tem aluno me pedindo qual é o código da sala. Então, esse aluno não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. Então, eu vou falar de novo. Eu mandei o link de convite para que você entre no Google Sala de Aula. O que você vai ter que fazer? Só clicar em cima dele. Não precisa de número de sala, código de sala, não precisa de absolutamente nada. Ah, mas eu não estou conseguindo, professor. Eu sei. Eu sei que você não está conseguindo. Por quê? Porque você é um aluno desobediente, é um aluno que não lê o roteiro, não presta atenção na orientação do professor. É por conta disso. Ó. Aqui, hoje eu tive que permitir a entrada, acho que de 2 alunos. Bom, por que eu tenho que permitir a entrada dos alunos? Porque os alunos estão entrando com um e-mail que não é o e-mail institucional. Quer ver? Ó, eu vou perguntar, mas vamos ver a manifestação. Quem é que entrou aqui que eu precisei dar autorização? Não vou dar bronca, eu só quero saber. Quem é que entrou com autorização? Por favor, coloca no chat aí. Quem foi que entrou com autorização? Então, não aparece. Esse aluno, ele não vai entrar no Google Classroom porque ele não tem e-mail institucional. Aí o aluno quer entrar, professor, mas eu não estou conseguindo. Eu sei que você não está conseguindo, porque você não está entrando com seu e-mail institucional. Então, quando você for acessar o link, você tem que acessar o link com o seu e-mail institucional. Se não for assim, não vai conseguir. Entendeu? Então, você precisa fazer isso. E aí você entra normal. Bom, esse é o primeiro recado. Segundo recado, todas as atividades agora têm que ser postadas no Google Sala de Aula. Não insista, por favor. Google Sala de Aula. Alguns alunos reclamaram que lá só dava para postar 20 fotos. Aí o que eu fiz? Eu criei um segundo compartimento que dá para você postar mais 20. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, o link dessa semana, a aula dessa semana, eu vou criar um link lá, para não acumular muita coisa. Então, eu vou criar um link colocando assim, aula, atividade de... Hoje é dia 1º, do dia 1º até o dia 6. Aí você vai ver lá, um rótulo, né, que é um título. Aula atividade do dia 1º ao dia 6. Embaixo dele você vai colocar lá, ó, caderno e apostila. Pronto, não vai acumular mais. Não vai mais acumular. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta que eu possa tirar as dúvidas? Bom, ontem foi a data limite para entregar a atividade da semana. Dia 6 será a data limite para entregar a atividade. Eu vou colocar até o dia 7, tá? De manhã. Não, vou colocar até dia 6 mesmo, um dia antes. É tempo suficiente para fazer. Veja só. Alguns alunos ontem à noite, foi à noite. Finalzinho da tarde, começo da noite.
Se eles estiverem aqui, por favor, se manifestem, que vai me ajudar. Eles me procuraram para perguntar sobre exercício, acho que da página 57, 60 e assim por diante. Quem foi que perguntou aí? Acho que fui eu, professor. Ontem. Cauê? Não, teve mais gente, Cauê. Teve mais pessoas que perguntou. Não deixe para fazer os exercícios na última hora, porque você se complica e me complica. Por que me complica? Ó, ontem eu estava preparando aula e não é porque eu deixei para a última hora, não. Sabe por quê? Sábado e domingo, gente, eu não fico tocando em assunto de escola. Não vou ficar preparando aula sábado e domingo, né? Então é o dia que eu tenho para descanso. Só que na segunda eu tenho que preparar duas aulas. Ainda bem que a aula dos oitavos anos, ela estava metade pronta. Aí me adiantou. Senão eu não teria dado aula hoje, não iria dar aula hoje para o oitavo ano. Ou teria que adiar a aula de vocês para 5 horas da tarde, para poder ter tempo de montar a aula de vocês. Entendeu? Então, não deixe para a última hora os exercícios. Quando tiver dúvida, me mande exercício por exercício. Não me mande uma pacoteira de exercício. Não me mande um monte de exercício. Porque aí, quando você me manda, não é que eu estou dizendo que, não é que eu estou dizendo que eu não vou responder. Eu respondo. Mas mande um por um, porque aí eu tenho a oportunidade de responder os outros também. Porque senão eu fico só logado em você e eu não consigo ajudar os outros. Por coincidência, teve outros alunos que me perguntaram também do mesmo exercício. Agora, o exercício ele foi abordado na aula. Então vocês têm que dar uma olhadinha na aula lá, tá? Ela tá bem. A minha aula, essa aula de hoje, ela é preparada para os exercícios que eu vou apresentar para vocês, ó. Vê? Só um minutinho aqui. Opa. Ó, quais são os exercícios? A gente vai falar de proporcionalidade hoje, semelhança de figuras, semelhança de triângulo e teorema de Tales nas transversais. É o que a gente vai falar. Esse assunto, vocês tiveram esse assunto no oitavo ano, vocês tiveram esse assunto no nono ano e vão ter uma revisão agora de novo. Então não adianta você falar, ah, mas eu não tive isso. É mentira. Antigamente, uns 5 anos atrás, mais ou menos, não se dava esse assunto aqui, pelo menos os três últimos aqui, a semelhança de figuras, semelhança de triângulos e teorema de Tales, não se dava ele no oitavo ano. Agora ele é abordado no finalzinho do oitavo ano. Finalzinho do oitavo ano, teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Ele é abordado no primeiro bimestre, se não me engano, do nono ano. E por que ele está sendo abordado agora? Por causa do modelo de aula que a gente está tendo. Tivemos um ano de pandemia e dificuldades. Ó, até hoje, nós não entramos nem no assunto do primeiro ano do ensino médio. Entendeu? Nós não entramos no assunto do primeiro ano do ensino médio. E estamos bem atrasados. Então, eu estou tentando, de alguma forma, tentar dar uma adiantada aí, para ver se eu consigo introduzir os assuntos do ensino médio. Mas eu não Bom vou dia, professor. atropelar o centro de mídias. Oi, Bom dia. bom dia. Ô, quem que chegou agora? É que está aqui como Cleonice. É, eu sou da minha mãe, Então, mas quem é? é o Leandro. Então, Leandro, você precisa entrar no horário, né, cara? Não, é porque eu acordei agora. Não, então, eu sei. Eu estou dizendo que você precisa entrar no horário. Tá bom. Tem que se organizar aí. Eu não estou te dando uma bronca, é porque tudo que a gente fala aqui, o pessoal, não vou mais na aula porque ele me deu uma bronca. Não, eu falei que não ia mais deixar entrar com atraso. Ó, já deixei 2 alunos entrar. Porque a minha proposta não é deixar vocês lá de fora.
Deixar vocês dentro da aula. Eles têm que ter responsabilidade com o horário. Vamos lá. A outra pessoa que entrou agora, a mesma coisa. Vamos lá. Então vamos para o que nos interessa aqui. A aula projetada para a realização da sequência da atividade 3 da apostila Aprender Sempre, que vai, ó. Então, ó, aqui já está determinando o que vocês vão ter que fazer durante a semana, ó. Da página 87 até a página 98. Pô, mas é muita coisa. Não é muita coisa. É 2 exercíciozinhos por página. Não é muita coisa. É exercício muito simples. Muito simples. Você tem a semana inteira para fazer. Se você pegar isso aqui numa tirada só, você faz isso aí em meia hora. Eu achava dizer que vocês não tem meia hora, aí já é demais, né? Vamos lá. Então, ó, eu vou trazer um pouco da história do Tales, tá? O Tales não se tem, por exemplo, Tales, Pitágoras, esses caras não tem muita história sobre eles. Por quê? Porque na época deles lá, eles viviam muito em guerra. Como sempre, né? O Oriente Médio, eles são lá da Grécia, tá ali do lado, né? Eles viviam em guerra de conquista, de ser conquistado. E aí, o que os caras faziam? Uma das coisas que eles mais faziam rapidamente era invadir as bibliotecas, queimar, destruir. É uma carnificina da encrenca. E aí, os documentos se perdiam. Então, vamos lá. Tales foi o primeiro filósofo do Ocidente. Nasceu na cidade de Mileto. Então, ó, quando a gente fala de Tales, a gente sempre fala assim, ó, Tales de Mileto, né? Pitágoras de Samos. Por quê? Porque é a cidade de onde ele veio, né? E talvez seja daí que surgiu essa necessidade do sobrenome, né? Por exemplo, Viviane Alves. Viviane deve ter uma centena de Vivianes, mas a Alves já começa a diferenciar. Ah, mas pode ser que tenha dezenas de Viviane Alves. Ah, então, vamos colocar Viviane Alves da Silva. Pronto, já diferencia. Entendeu? Então, é por conta disso que surgiu os sobrenomes, para você diferenciar uma pessoa da outra. Porque tinha lá o Tales de Mileto, mas podia ter outra pessoa que se chamava Tales também, da cidade de Mileto, tá? Ele nasceu aproximadamente 625 a.C., morava na cidade de Jônia, que era uma cidade da Ásia Menor. A Jônia, ela ficava numa cidade, num país hoje que se chama Turquia, tá? Ele pertencia a uma escola de filósofos, era comerciante, e por conta de ser comerciante, ele tinha muito dinheiro. E olha que coisa legal. Olha que coisa legal que pode servir de exemplo para a nossa vida hoje. Ó, Tales era um comerciante de sucesso, o que lhe permitiu fazer diversas viagens e conhecer várias culturas diferentes. Então, ele não viajou para curtir um sol, uma praia. Ele viajou para buscar conhecimento. Então, quando você tiver condições de viajar, é lógico, você vai curtir, mas traga algum conhecimento do local de onde você veio, para onde você foi. Traga alguma coisa, uma cultura local, um conhecimento, uma comida diferente, alguma coisa, né? Estima-se que ele tenha passado por terras egípcias e por diversos povoados da cidade do Oriente Médio, o que lhe proporcionou contato com a matemática e a engenharia egípcias, né? Bem como a astronomia. Ao trazer a matemática para a Grécia, iniciou um modo de cultivo sistemático do conhecimento. O que é esse cultivo sistemático do conhecimento? Antigamente, o conhecimento ele era solto. Cada um tinha o seu conhecimento e ele não. O cultivo sistemático, ele começou a organizar o conhecimento, como nós fazemos hoje com os livros, né? Então ele começou a colocar o conhecimento em papiros, em registros, para que o conhecimento não se perdesse, porque antigamente o conhecimento era passado boca a boca, o que lhe proporcionou uma maior precisão para os estudos astronômicos e lhe permitiu formular a teoria o teorema de Thales.
cálculo que na época permitia descobrir a altura das pirâmides a partir do comprimento de retas paralelas e das retas transversais da construção. Ó, acreditem vocês ou não, acreditem ou não, acreditem porque eu estou dizendo e é verdade, a história conta. O Thales conseguiu medir, e vocês também conseguem fazer a mesma coisa, a altura de uma pirâmide com um pedacinho de vara de 1 metro. Vamos colocar assim 1 metro, né? Que não existia essa estrutura de medida na época. Mas ele conseguiu. Por exemplo, será que vocês conseguem estimar muito proximamente o tamanho de um poste com uma varinha de 1 metro? Consegue. Consegue. Saber o tamanho do poste, professor? Saber o tamanho da árvore? Consegue também. Não, eu quero desafiar. E saber o tamanho de um prédio? Consegue. Também consegue. Entendeu? Também consegue. Então, se ele conseguiu estimar o tamanho da pirâmide, por que você não consegue? Né? É provável que ele tenha previsto um eclipse, né? Em 585 a.C. Dia e hora em que aconteceria o eclipse. Gostava muito de astronomia, né? Esse feito, pensam os historiadores, representa o marco da maturidade intelectual de Tales, indicando, portanto, que o início da filosofia também tem acontecido nesse período. Aqui é uma história, um contexto histórico. Aí vem sempre aquele aluno igual a Sara, né? Vai falar assim, professor, vai precisar copiar esse texto? Vai, Sara, vai precisar copiar o texto. Certo, Sara? A senhora já bandeou. Olha lá, ó. Já foi bandear, igual da primeira aula que ela participou. Não, tem você e tem outros, mas eu vou falar você, né? Vamos lá, ó. Semelhança de polígonos. Presta atenção aqui, ó, que é muito simples, coisa que vocês já estão fazendo, só vão apropriar o conhecimento para fazer outras coisas. Dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre os lados e seus ângulos correspondentes são iguais. Existir uma razão de proporcionalidade quer dizer que se dividirmos a medida de um lado da primeira figura pelo valor de um lado da segunda figura e o resultado for, por exemplo, 3, então todas as divisões entre medidas de lados da figura, da medida da segunda figura pela primeira, da primeira pela segunda, resultam em 3. Então, olha só, olha aqui, ó, isso daqui, ó, tudo aqui é uma divisão, ó. O lado AB dividido pelo lado GH, ó. Quem é o lado AB? Ó? O lado AB é esse aqui, ó. Dividido pelo lado GH, para que essa figura seja proporcional, para que ela seja semelhante, o lado BC dividido pelo lado HI tem que dar o mesmo valor. Então, o lado BC está aqui, ó. Dividido pelo lado HI tem que dar o mesmo valor. Que valor? O mesmo valor que o lado CD dividido pelo lado IJ. Que tem que dar o mesmo valor que todos os lados da figura maior, dividido por todos os lados da figura menor, vai ter que dar o mesmo valor. Nesse caso, por exemplo, que valor é esse? É o 3. Mas aí vocês percebem, olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. O lado do hexágono maior mede 6. Dividido por 2 dá 3. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3, ou seja, sempre vai dar 3. O que significa isso? Significa que essas figuras são semelhantes. Para você entender a semelhança, todo mundo aqui já deve ter feito. Quando você tem uma figura que você vai lá no cantinho, não no meio. Você clica em cima da figura, ela abre um quadradinho, aí você vai lá no cantinho e amplia essa figura. Figura semelhante vem por ampliação, certo? Ampliação ou redução. Agora, ó, a gente vai testar. Então, agora vocês vão começar a trabalhar, tá? Eu vou fazer a primeira e vocês vão começar a trabalhar a partir da segunda. Dado o retângulo ABCD abaixo, verifique quais dos retângulos seguintes são semelhantes a ele. Então, ó, o meu retângulo principal é esse aqui, ó, tá? É o roxo.
o ABCD. Eu quero saber o seguinte, esse retângulozinho verde é semelhante ao retângulo roxo? Aí vocês vão olhar, bater o olho e falar assim, ué, tá doido, professor? A Sara falaria isso, tá doido, professor? Você não tá vendo que é? Calma, Sara, calma, tenha calma. Eu preciso testar. Eu preciso testar. Então, como é que eu testo? Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar um lado do triângulo, do retângulo maior, e vou dividir pelo seu correspondente, ou seja, o mesmo lado no outro, no outro retângulo. Estou com o triângulo na cabeça aqui. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Vou dividir 24 por 8. Eu vou ver quanto que dá. Aí, se eu pegar o 15 e dividir por 5 e der o mesmo valor, ele é semelhante. E por que que só esses dois lados? Porque no retângulo, ó, esse lado de baixo e o de cima são iguais. O da direita e o da esquerda são iguais. Eu não preciso ficar testando. Então, vamos ver lá, ó. 24 dividido por 8 dá 3. 15 dividido por 5 dá 3. São semelhantes, pois ocorre a mesma razão, que é 3. Deu para entender? Explica de novo. Então, vamos lá. Você viu que eu peguei aqui, ó, o retângulo maior. Ó, ele quer que você verifique se os retângulos são semelhantes. Então, ó, eu peguei o lado do retângulo maior, eu peguei o mesmo lado do retângulo maior no retângulo menor. Ó. Então, ó, peguei o lado de baixo, peguei o lado de baixo, é o mesmo. Eu não posso pegar esse lado com esse lado aqui, ó. Tá? Tem que pegar o mesmo lado que eu pego em um, tem que pegar no outro. Então, ó, 24 dividido por 8 deu 3. Agora eu vou pegar o lado da direita. Ah, mas eu podia pegar o lado da esquerda? Pode, porque os lados da direita e esquerda são iguais nesse caso. Então, 15, eu vou dividir pelo seu lado proporcional correspondente, que é o 5. Eu não posso dividir pelo 8, porque senão dá errado. Não é o mesmo. Então, 15 dividido por 5 deu 3. Ó, é a mesma razão, ó. 3, 3. Se eu pegar esse lado da esquerda e dividir pelo lado da esquerda do pequeno, vai dar 3. Se eu pegar o lado de cima e dividir pelo lado de baixo, no caso, o lado de baixo no retângulo de baixo, o lado de cima no retângulo de baixo vai dar 3 também. Então, eles são semelhantes. Por quê? Porque deu a mesma razão. Certo? Conseguiu entender ou não? Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo. Veja esse. Analisem esse aí. Ah, lembrando, quando vocês estiverem fazendo a divisão, tem que simplificar e deixar ela irredutível. Quanto mais irredutível tiver, melhor para você verificar. Tá? Então faz aí, monta a primeira, simplifica, depois vai para a segunda. Se der o mesmo valor, você vai colocar sim, é semelhante. Ou não, não é semelhante. Hoje nós estamos até com um pessoal bom aqui, ó. 36 alunos, podia estar melhor, né? Mas vamos lá. Daqui a 20 minutos eu vou dar uma monitorada na sala para ver como é que está a participação dos alunos. Então, participe da aula, participe da... Vou até colocar aqui, ó, porque eu tenho que colocar uma pergunta, senão depois eu não consigo me encontrar no gerenciador. Os retângulos são semelhantes? Pode colocar sim ou não. Veja bem, preste atenção numa coisa, hein, ó. Preste atenção numa coisa. Quando você lida com razões que não estão no modelo simplificado, geralmente você vai dar essa resposta, não. Só que você tem que deixar ela irredutível as duas, para saber. Esse daqui está certo, né? Ó, 24 é o de cima dividido por 30. Todo mundo chegou até aí? Beleza? Qual que é a fração irredutível dessa daqui? Quando você simplificou, você chegou a quanto? Ah, não, você dividiu, eu quero a simplificação.
Eu quero a simplificação. Tudo bem, e isso daí, Sara, que você fez é um caminho também. Mas geralmente, se a gente não tiver a calculadora, a gente vai ter que simplificar. Simplificando vai dar quanto isso aqui? Simplificando, Eric. Quanto que vai dar isso aqui? Se eu dividir em cima por 6 e embaixo por 6, dá quanto? 4/5? Põe lá no chat. Beleza, ó. Então eu já tenho 4/5 aqui, ó. Mas dá para simplificar mais aí, o Flávio. Dá por 3 aí. E agora a segunda, ó. 15 por 20. Simplificando dá quanto aqui? Segunda. Agora eu quero a segunda. Simplificando dá quanto aqui? 3/4. Isso. Então significa que elas não têm a mesma razão, né? Uma é 0,8, outra é 0,6, tá? Não são semelhantes, pois não ocorre a mesma razão, ok? Então vamos para o próximo. O mesmo modelo de exercício. Vamos fazer assim, ó. Você vai montar a fração, no caso a fração não, né? A razão da primeira situação, que é o lado de baixo do de cima com o lado de baixo do de baixo. E coloca a fração irredutível para mim aí. Que aí a gente já mata com uma paulada só. Ou você Como quer assim, deixar. professor? Você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos agora, Sara. Você vai montar. Eu não quero que você faça pela divisão na calculadora. Eu quero que você Uhum. monte a fração e vá reduzindo ela, Simplifique. Tá bom. tá? Então, não coloca nada agora, não. Deixa aí Ó, se você tiver um caderninho aí, eu espero que você tenha, vai fazendo no caderno. Depois é só colocar aí no chat para mim. No princípio, é isso, tá? Você vai montar as duas razões, tanto essa do lado de baixo com o lado de baixo, o lado de lateral com o lado lateral. E depois você coloca para mim sim ou não, quando eu perguntar. Então, vou dar aí 10 segundos para vocês fazerem. Vamos lá. São semelhantes ou não? Coloca S ou N. Tá, sim ou não, tanto faz. Ok. Então, qual que é a fração irredutível da primeira situação, do lado de baixo? Coloca aí para mim. Fração irredutível. A primeira fração irredutível que vocês chegaram. Eu não quero adivinhar. Não, não quero. Ah, não. Irredutível. Aí não está irredutível. Ainda dá para reduzir aí, José. Sara, ainda dá para reduzir. José, 2/5 não é. Um terço também não é. Então vamos lá. Vamos com a primeira. Ó, eu vou dividir. As duas são essas daqui, ó. Eu vou dividir a primeira por 8, 3/5. Quem colocou 3/5, beleza. E a segunda? A segunda não tem opção, né? A segunda, quando termina em 5, é 5, né? 3/5. Beleza. Então, são semelhantes. Então, deu para entender aí? Deu para entender como é que eu estabeleço a semelhança entre figuras, pegando o lado de uma com o lado de outra. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui no chat.
Conseguiram entender o estabelecimento da semelhança? Opa, a semelhança está errada. Da semelhança de figuras? Ô, Vivi, ao invés de você sair. Aí não dá, né? Vamos lá. Ó, dois quadrados possuem, respectivamente, lados medindo 12 centímetros e 24 centímetros. Qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior? Presta atenção. Então, eu ia falar porque ao invés de você sair, toma um remedinho, meu bem. É importante que você fique. Vê se você tem um remedinho aí, tá bom? Valeu. Obrigado, tá? Eu tenho prazer de ver meus alunos aqui na aula. Olha só. Qual é a razão entre a área do quadrado menor para o quadrado maior? Você tem que prestar muita atenção na pergunta. Muita atenção. Ele está perguntando do menor para o maior. Então você não pode pegar qualquer valor, você tem que pegar o menor e o maior. Se ele estivesse perguntando o maior para o menor, você teria que pegar primeiro o maior para depois o menor. Então, alguém sabe como que se calcula a área do quadrado? Alguém sabe aqui como que se calcula a área do quadrado? Porque ó, ele está falando, ó, qual é a razão entre as áreas? Então, eu vou ter que calcular as áreas aqui. Como que se calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, isso. Que é a mesma coisa que L ao quadrado, né? Lado ao quadrado. Que ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, calcula a área do quadrado menor, lado vezes lado. Então, o que que eu falo para os meus alunos quando eu estou ensinando geometria? Desenha um quadrado, coloca 12 no lado e calcula. E calcula a área. Acabou de calcular a área do quadrado menor, calcula a área do quadrado maior. Então, eu vou perguntar aqui a área do quadrado menor, já já. Então, já vai calculando aí. Aí você coloca aí, ó, a área do quadrado menor. A nossa aula vai até que hora? Até 10h15, né? Que 10 horas? Tem um intervalo de 15 minutos, professor, Tá. para a próxima aula. Tá. Tá, tudo bem. Até as 10, tá. Mas que intervalo, meu? Vocês acabaram de acordar agora. Vamos lá, coloca a área do quadrado menor aí para mim. Quanto que dá? Não, mas para tomar café tem que acordar mais cedo. Foi isso que eu fiz. Eu acordei mais cedo para tomar café. Já coloquei o lixo para fora. Vocês já colocaram o lixo para fora? Tem lixeiro hoje aí? Tá, já coloquei o lixo para fora, já peguei o lixo dos banheiros. Isso. Isso aí, beleza. Então vamos lá, ó. Área do quadrado menor. Lado ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Agora calcular a área do quadrado maior. Rapidinho. Quem já fez já pode mandar bala aí, só com o pilão aí. Muito bom. Isso. Beleza. Agora os camaleão pode ir atrás. Os camaleão, os camaleão.
Isso aí. Então vamos lá. 4 ao quadrado. Ó, agora, ó, até agora eu não estou calculando o que ele pediu, porque ele está pedindo a razão entre a área do quadrado menor para a área do quadrado maior. Quando ele pede razão, o que que é razão? O que que é razão? Razão é uma divisão. Razão é uma divisão. Então você vai fazer a divisão do quadrado menor, da área do quadrado menor, para a área do quadrado maior. Você vai montar essa fração, que fração é uma divisão, é uma razão, e você vai simplificando. Então você vai montar a razão do quadrado menor, da área do quadrado menor para a área do quadrado maior, e vai simplificando ela até ela ficar irredutível. Vou dar aí 30 segundos para você fazer isso aí. Trinta segundos. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou falando aqui com vocês. Não esqueçam, quem não entrou, acessar o Google Sala de Aula. Quem postou, quem enviou pelo e-mail, envie pelo Google Sala de Aula. Já tem o link lá, o local onde você tem que depositar suas atividades, porque nós estamos centralizando tudo num lugar só, porque senão depois, na hora de corrigir a atividade, a gente não sabe onde buscar. Então, envie todas as suas atividades pelo Google Sala de Aula. Se você tiver dúvida, acesse o link que eu enviei no link não, o roteiro que eu enviei da semana passada. No roteiro da semana passada tem o professor Bruno, a professora Denise e a professora Jéssica. Os três são responsáveis por ajudar vocês a fazerem esse tipo de coisa. Antes, eu mesmo estava fazendo. Como eu estou sobrecarregado, estou passando para eles agora. Ah, mas eles não atendem. Então, a necessidade é sua. É você que tem que ficar insistindo para que eles possam atender vocês. É vocês, porque eles não têm só vocês. Eles não atendem porque eles não podem atender. Porque estão atendendo outros alunos. Mas envie a mensagem para eles. Certo? Então vamos lá. Coloca aí. Quanto que deu? Pode colocar aí. Vamos, gente. Vamos, raça. Eu já joguei um lá, professor, você não viu, não? Eu vi. Só você. Agora, Ah, ó, agora tá. escorpião, escorpião. Nem os escorpião não. O copião não, desculpa, essa palavra é ofensiva. É camaleão. Muito bom. Então vamos lá. Ó, razão, divisão entre a área do menor e a área do maior, que é o nosso caso agora, tá? Razão é divisão. Então, ó, por 12, eu já simplifiquei logo por 12. Deu 12 sobre 48, por 12 de novo, deu um quarto. Só que vocês percebem que lá na resposta não tem um quarto? Todos perceberam? Na res... Ó, peraí, eu vou colocar essa perguntinha aqui no chat. A resposta tem um quarto? Responde aí para mim. É porque eu preciso colocar algumas perguntas, senão depois eu não me localizo como gerente lá no aplicativo. Não tem. Não, não tem. Não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se tem a resposta um quarto. Um quarto não tem, porque todas as respostas lá ou são decimais ou são inteiras. Então aí é onde entra você, Sara. Aí é onde entra a Vivi, é onde entra a Cleonice, é onde entra o Cauê, meu amigão. É onde vocês entram. O Miguel, você vai ter que converter esse número em decimal. Então você vai ter que dividir o de cima pelo de baixo. É você que tem que fazer isso agora. Que o pessoal já está colocando aí, ó. 0,25, né? Essa daqui eu esqueci de colocar a alternativa lá, eu não coloquei. Mas eu vou fazer isso agora, peraí. Oi. Peraí que eu vou inserir a resposta lá. Vocês estão vendo aí, né?
Ô, bexiga. Aí vamos dar uma animadinha nele. Vou jogar um elástico nele, ó. Pronto. Vou ver para salvar, um F5 para... Beleza. 0,25. Beleza. Certo? Agora, ó, a gente vai trabalhar com um conteúdo específico. Primeiro a gente entra com esse conteúdo de semelhança de figuras, para depois entrar com semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é um conteúdo bem específico do 8º ano. Do nono ano, ou melhor. No 8º ano a gente tem uma pinceladinha, mas no 9º ano a gente aprofunda mais. Então, olha só, semelhança de triângulos. Porém, é possível verificar a semelhança nos triângulos de uma forma mais simples. Basta observar se eles se enquadram em um dos casos de semelhança de triângulos. Então, nós temos 3 casos de semelhança de triângulos. Olha o primeiro caso. Primeiro caso, ó. Opa, cadê o meu mouse? Deixa eu trocar a ponteirinha do meu mouse. Então, vamos lá. Primeiro caso, que é o caso AA, ângulo, ângulo. O que significa o caso... Peraí. O que significa o caso ângulo? Eu não sei porque que ele está atrasado aqui, peraí. Vamos lá. 2 triângulos são semelhantes se possuem 2 ângulos correspondentes congruentes. O que significa isso? Ó? Olha aqui, ó. Se eles possuírem 2 ângulos iguais, ó, esse ângulo... Vocês estão percebendo que eu estou pegando no mesmo lado que o triângulo maior e eu estou pegando no lado do triângulo menor, ó. Então, se eles forem iguais, já é um caso. Agora, olha aqui, ó, eu estou pegando aqui, ó, o de baixo. E esse, ó, os dois são iguais. É o mesmo ângulo. Então, isso significa que eu tenho o caso ângulo-ângulo. Então, nesse caso aqui, esses 2 triângulos são iguais. Tá? Então, primeiro caso, ângulo-ângulo. Então tem uns que eu posso, só de olhar, eu já posso saber se são iguais ou não. Então, mais ou menos, Sara. Você tem que olhar e verificar. Um dos casos é esse, ângulo-ângulo. Uhum. Se os ângulos estiverem marcadinhos, você já pode falar assim, esses triângulos são semelhantes. Sim. Pode. Tá bom. Tá? Esse é um. Segundo caso, olha lá. Lado, lado, lado. O que significa o segundo caso, lado, lado, lado? Eu tenho o triângulo maior e tenho o triângulo menor. Se o lado do menor for proporcional ao lado do maior, os 3, esses triângulos são semelhantes. Então, olha só, ó. Vamos pegar o triângulo menor aqui, ó. Esse lado aqui, AC, no triângulo maior é o DF, ó. Tem que pegar o mesmo lado. Ó, esse é metade daquele. Se eu pegar aqui o lado CB, BC ou CB, ele é o mesmo lado aqui, ó, no lado EF. Então, ó, 5,83, 11,66. O 5,83 é metade do 11,66. Se eu pegar o lado de baixo, 3, o outro é 6, ou seja, é metade. Então, todos eles, vocês viram que seguiu a mesma razão? A mesma razão, metade, metade, metade. Então, esses triângulos são semelhantes. Olha aqui, ó. A imagem ao lado, observe que as razões entre os lados correspondentes têm o mesmo resultado. Só que ele comparou do maior para o menor, ó. O lado AB, do menor para o maior, ó. O lado AB, que é 1, o lado DE, que é 2, né? Vamos dizer assim, né? Ó, porque aqui, o DE está aqui, é 2, ó. Então, aqui é 3, aqui é 6, é o dobro, ó. E aqui, a mesma coisa, ó. Quem é o lado BC?
BC é esse aqui, ó. BC. Eu vou ter que pegar o lado EF, é o mesmo lado. Eu tenho que pegar o mesmo lado no outro triângulo. Eu não posso pegar a parte de baixo de um com a parte lateral do outro. Deu para entender isso aí? Deu para entender, gente? Sim, deu. Então vamos lá. Então vamos seguir. E agora eu tenho o lado ângulo-lado, ou seja, se eu tenho um lado, dois lados proporcionais, no meio dos dois lados eu tiver um ângulo igual, esse lado, esse triângulo também é semelhante. Então olha só, eu tenho o lado AB, tá aqui, ó, AB, que é 3. Eu tenho o lado DE, que é 6, ó. No meio deles, ó, no meio deles eu tenho um ângulo de 90. Eu tenho o lado CA, ó, CA ou AC, que é 5. E o lado DF, que é 10, ó. Então, ó, eu tenho esse lado e esse lado são congruentes, esse lado, ou proporcionais, esse lado são proporcionais, e esse ângulo aqui é congruente, ó. O ângulo que está no meio dos dois lados. Por isso que ele chama esse lado, esse caso de lado, o ângulo no meio e lado, ó. Lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes são semelhantes, certo? Então, ó, olha lá, é a mesma razão. Então, vamos partir agora para a confecção do exercício. Então, na figura abaixo, note que os triângulos A e C, ó, A, o E está aqui, e o C, e ADB, A, o D deve estar por aqui embaixo, e o B. São semelhantes. Assim, sendo, determine X que está na figura. Esse daqui eu vou fazer para vocês, ó. Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou extrair os triângulos dali para a gente trabalhar com eles, ó. Arranquei um. Agora eu vou arrancar o outro. Certo? Olha lá, ó. Só que eu preciso dos lados deles, ó. Eu preciso do lado do maior e do lado do menor. Então, de onde eu vou tirar os lados? Eu vou tirar daqui do desenho, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, esse lado do A até AB, até o C, ó, que o C é aqui, ó, do A até o C é só eu fazer 21 menos 7. Olha lá, deu 14. Agora, eu vou pegar qual aqui? Eu vou pegar ó, o lado de baixo, ó, que é o 500 menos 100. 400. Então, eu já tenho os dois lados do triângulo maior, ó. Então, aqui é 21 e aqui é 400. Agora, eu vou para o triângulo menor. Quem é o triângulo menor? O triângulo menor é esse daqui, ó. Na verdade, é o triângulo intermediário, né? O menorzinho é esse aqui, mas esse aqui a gente não está trabalhando com ele. Então, ó, vamos para esse. Quanto que vale esse ladinho aqui, ó? Isso aqui eu não sei, porque ele deslocou uma distância x, então se eu pegar o 14, ou 21, no caso, isso. O 21 e tirar o x, eu vou ter esse lado menor aqui, ó. Certo? E agora o de baixo? Ó, o de baixo, ó, aqui é 400. Aqui é 100, é o mesmo 100, vai dar 300. Eu vou jogar esses valores lá. Olha lá, ó. São esses valores que estão nos triângulos. Agora, como que eu faço para descobrir o valor de x? Ó? Fácil. Eu pego, ó, esse lado. Quem é o correspondente desse lado? Responde aí para mim no chat. Quem é o correspondente desse lado no triângulo amarelo? Isso. 21 só não, Sara. 21 menos x. Porque não é só 21. Se você colocar só 21, Sara, você está dizendo que o triângulo amarelo, o lado dele é maior do que o lado do maior aqui? Não, é que eu entendi que o 21 é esse lado pequenininho e o lado que é A e B é o X. Não, tem que colocar o x. Então, Uhum. ó, você vai montar aí, ó. Ah, presta atenção numa coisa.
Nesse caso, eu vou montar do maior para o menor. Professor, eu posso montar do menor para o maior? Claro que pode. Você que escolhe, mas se você começou do maior para o menor, você tem que terminar do maior para o menor até o final. Se você começou do menor para o maior, você tem que terminar do menor para o maior até o final. Então, olha só. 14 está para 21 menos x está aqui, ó. Assim como o lado de baixo, que é o lado maior, 400, está para o lado de baixo, que é o lado menor, que é 300. E aí eu vou resolver isso daqui em cruz, né? Vou multiplicar em cruz aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá? Isso deve que vocês já sabem, né? Certo? Com X eu não sei como faz, não, professor. Pera. Então vamos fazer agora. Calma aí que eu vou explicar, ó. Eu peguei, ó, multipliquei 300 por 14, deu 4.200. Aí eu vou pegar 400 e vou multiplicar por tudo isso aqui, ó. Então o que que eu faço? 400 vezes 21 vai dar 8.400. Mais vezes menos dá menos. 400 vezes x, 400x. Certo? Certo ou não? Então vamos lá. Ó, o que eu quero é jogar o x para o lado esquerdo e os números para o lado direito. Então eu vou fazer a troca aqui, ó. Aqui era menos, foi mais. Aqui é mais, foi para lá menos, ó. Lembrando aqui, ó. Presta atenção numa coisa para a gente não esquecer. Você concorda que esse lado aqui tem que dar menos que 14, né? Esse lado tem que dar menos que 14. Porque é o triângulo menor. Se der mais que 14, está errado. Então vamos continuar. 8.400, ó, vamos operar isso aqui. 8.400 menos 4.200 vai dar 4.200. Esse está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 4.200 dividido por 400, 10,5. Bateu, ó. Bateu. Certo? Ó. Aqui era 14, o lado do menor, 10,5, 10,5. Então tá batendo, tá coerente o negócio. Não poderia dar 15. 15 é maior que o outro. Não pode. Tudo bem? Tudo bem aqui? O que você não entendeu, Eric? Você precisa abrir Ô, o áudio. professor, eu não entendi essa daqui, ó. Aqui, quando o senhor fez aqui, ó, o 400 e 200 por 400 que deu 10,5. Eu fiz a divisão. Hum, Isso aqui é uma divisão. É só você pegar aí na calculadora e dividir, ó. 4.200 dividido por 400, você vai ver que dá 10,5. É uma divisãozinha. Ele passou o 400 pro outro lado dividindo, Eric. Dividindo, é. Porque o Uhum. 400 está multiplicando aqui, ó. Tudo bem? tudo. Valeu. Então vamos lá. Os próximos aqui são mais simples, ó. Eu acho. Olha só. Vocês enxergam dois triângulos? Vocês enxergam dois triângulos? Muito bom. Quem é? Presta atenção aqui na minha pergunta, ó. Presta atenção na minha pergunta. Quem é o lado X no triângulo grande? Quem é o lado X no triângulo pequeno? Quem é o lado X no triângulo pequeno? No triângulo grande, eu tenho o lado X. Esse mesmo lado, se tivesse na mesma posição no triângulo pequeno, seria quem? Muito bom. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que montar uma razão aí. Na verdade, você vai ter que montar uma proporção. Então, começa montando essa razão. X está para 2. X sobre 2. É assim que se lê. X está para 2. Monta aí no seu caderno. Monta aí no seu caderno. X está para 2. Já montaram? Beleza. Ó, você viu que nós partimos do triângulo grande para o triângulo pequeno. Agora, tudo que a gente fazia a partir de agora é do grande para o pequeno.
Ó, eu tenho o lado 3 aqui, ó, no grande. Quem é o lado 3 no triângulo pequeno? Quem é o correspondente de 3 no triângulo pequeno? Errado. Errado. É o 1. Ó, vamos ver aqui, ó, se você consegue. Deixa eu Eu ver aqui. pensei nessa forma, eu falei, será? Será Ó, que não. É, porque eu não sabia se pode ou não. ó, você consegue enxergar que esse triângulo aqui era um quadrilátero antes? Que ele foi Sim. torcido assim, ó. Ele foi Uhum. torcido? Então, ó, essa daqui, ó, é a mesma reta, ó. A reta onde está o 3 é a mesma reta onde está o 1. Então, eles estão no mesmo lado. Então, você vai montar aí. 3 está igual, igual, 3 está para 1. O que você não está entendendo, José? Abre o áudio aí e pergunta. Ficaria melhor. Bom, eu falei que ia fazer uma monitorada na turma, então eu vou fazer uma monitorada agora. Vamos ver quem está participando e quem não está participando. Então, hoje, como que estamos hoje? Ó, até agora, nós temos 451 participações. A Alexia não está participando. A Bia Silva, que eu não sei quem é, não está participando. Gabriel Alves também não. Heloísa Toleschini não está participando. Né? É uma escolha, já falei várias vezes, mas não adianta. Viviane Alves também não está participando. Então vamos participar aí, hein? Vamos lá. José Vitor, você falou que não estava participando e embaixo você colocou OK. Ele não tá conseguindo falar por áudio, professor. Ah, então olha só. Eu estou pegando aqui no triângulo maior a mesma parte no triângulo menor. Então, ó, esse lado aqui, ó, o lado AB, no triângulo menor, é o lado DE ou ED. O lado BC no triângulo maior, quem é? É o lado EC ou CE no triângulo menor. E o lado AC no maior é o lado CD ou DC no triângulo menor. Olha lá, ó. Olha lá. Ou seja, 3 está para 1. Eu peguei esse daqui, ó. Comecei por isso, ó. 3 está para 1. Assim como x, que é o maior, está para 2, que é o menor. Assim como 4, que é o maior, está para y, que é o menor. Agora, eu preciso saber qual é o valor de x e qual é o valor de y. Para eu saber, é só eu montar a proporção de 2 em 2 aqui, ó. Então, eu vou pegar primeiro essa proporção aqui, ó. 3 está para 1, assim como x está para 2. Coloca aí, qual é o valor de isso? Isso aí, ó. Patrícia não deixou nem eu colocar. Ó, só você montar aqui, fazer a multiplicaçãozinha lá em cruz, que você vai ver. Isso, isso. Então, vamos lá. Já vai olhando para o outro, ó. Só que presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, galera. Ó, você poderia pegar essa e essa, ó. Ó, você pode pegar essa e essa, não tem problema nenhum. Só que se você pegar essa e essa, você vai ter que substituir no valor do x aqui o valor que vocês encontraram. Senão não vai dar certo. Então, como você pode pegar essa, a primeira, com a segunda. Ó. Então, olha lá, ó. Vou multiplicar em cruz, x igual a 6. Agora, ó, eu, particularmente, vou pegar a primeira com a segunda. Ó. Olha lá. Ó. Professor, mas eu podia pegar a segunda e a terceira? Pode, vai dar o mesmo resultado. Quanto que dá isso daí? Não é para colocar agora, não.
Pode colocar. Qual o valor de y? Vai dar uma fração. Pode colocar em fração. Vai dar uma fração. Isso. Pronto. Ah, professor, mas pode dar fração também? Qual o problema? Claro que pode. Quando dá 4 terços, pode colocar 4 terços mesmo ou tem que dividir? Não. Pode deixar assim. Porque se você dividir aí, vai dar uma dízima periódica. Então, olha lá. 4 terços. Ok? Vamos continuar. Agora, olha só. Presta atenção. Já está acabando já. Espero que a gente consiga terminar até o final do nosso horário, né? Ó, vocês viram que a gente viu semelhança de triângulos. Acabamos de ver agora. Agora a gente vai ver a aplicação da proporcionalidade no teorema de Tales. O que significa? O que o teorema de Tales diz? Ó, ele diz o seguinte, ó, um feixe de paralelas. O que é um feixe de paralelas? É 3 ou mais paralelas. Cortadas por duas transversais, olha aqui as transversais, ó, produz segmentos proporcionais. Então ele fala assim, ó, se um feixe de paralelas produz sobre uma transversal segmentos proporcionais, ele produz sobre qualquer outra transversal segmentos também proporcionais. O que significa isso? Que qualquer segmento, qualquer transversal que eu cortar aqui, vai ter a mesma razão. Então, ó, eu vou montar aqui para você entender. A visão é a mesma. Mesmo porque, ó, presta atenção aqui, ó, no prolongamento do desenho. Você concorda, ó, que se eu esticar essa transversal para lá e essa transversal para lá, ela vai fechar um triângulo em algum lugar? Todo mundo concorda ou não? Concorda? Eu não sei aonde, mas vai fechar um triângulo. Ó. Isso aqui vai fechar um triângulo. Então, a teoria é a mesma. Como que eu faço? Ó, então, eu vou pegar esse pedacinho, tá vendo esse pedacinho? Ó? Eu vou montar sobre a mesma transversal. Ó, sobre a mesma transversal. Ó. O de cima está para o de baixo, assim como o de cima está para o de baixo. Quer ver? Ó? Vamos ver lá. Ó. Vê lá, ó. 4, que é o de cima, está para o de baixo 12. Assim como o x, que é o de cima, está para o de baixo 21. Aí o aluno pode chegar para mim e perguntar, professor, e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse fazer 12 está para 4? Então você vai ter que fazer aqui 21 está para x. Deu para entender? Deu para entender? Deu ou não? Explica de novo, professor. Acabaram de me ligar aqui e abaixou o volume. Ó, você não está aqui, ó. Eu tenho que descobrir o valor de x, certo? Eu preciso montar uma proporção, porque eles são segmentos proporcionais. Então, ó, se eu montar 4 está para 12, ó, peguei o de cima para o de baixo, certo? Então, aqui eu também tenho que pegar o de cima para o de baixo. Ah, e se eu quiser pegar o de baixo para o de cima? Pode? Pode. Só que eu tenho que fazer igual dos dois lados. Então, se eu pegar 12 está para 4, eu tenho que fazer 21 está para x. Que é o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o de cima para o de baixo, igual o de cima para o de baixo. Ok? Sabe o que é isso aqui, ó? GDP. Grandezas diretamente proporcionais. GDP isso aqui. Vamos lá. Calcula esse valor aí para mim. Eu vou pegar um copinho de água.
Ainda não. Eu terminei de tomar, tá, mãe? Eu terminei de tomar café. Pode colocar. Não lembro, não. Eu acho que dá. Mas aí, ó, presta atenção, olha a pergunta aí, ó. Professor, vai dar em forma de fração? Não sei, pode ser que dê. Pode ser que não. O meu eu já sei que tá errado. O meu eu já sei que tá errado. Eu lembro que eu fiz ele ontem à noite. Então vamos lá, já colocaram o valor aí, né, ó. Eu errei no cálculo, ó. Eu coloquei 4 vezes 21, coloquei 44. Não é 84. Tá? Peraí, deixa eu corrigir aqui. Mas pode dar também, viu? Não tem problema nenhum. Fração não é número, que vai dar 7. Vamos lá, ó. 12 vezes x. Deixa eu mudar o ponteiro. 12 vezes x, 12x, tá aqui, ó. 4 vezes 21 vai dar 84. O 12 está multiplicando, ele vai passar para o lado de lá dividindo. 84 dividido por 12 dá 7. Ó, quer que eu fale para vocês uma jogada aqui, que não precisava nem vocês fazer o cálculo? Querem uma dica? Querem ou não? A Sara ela é acelerada, ó. A Sara quer. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Tá, eu vou falar. Ó. Presta atenção. Você não está me dizendo aqui, ó, nós não estamos dizendo que esse valor primeiro é igual ao valor segundo? Não é o que a gente está dizendo? Olha só, se você analisar direito aqui, ó, o primeiro valor, o que o 12 é do 4? O que o 12 é do 4? Alguém consegue estabelecer uma relação entre 12 e 4? Ó, o 12 é o triplo do 4. É múltiplo. Múltiplo por 3, exatamente. Então, olha aqui, Flávio. Esse x é múltiplo por 3 também. Ou seja, ó, se o 12 é múltiplo de 4, o 21 também é múltiplo de x. Mas que tipo de múltiplo o 12 é de 4? Ele é o triplo. Então, que número multiplicado por 3 vai dar 21? 7. 7. Eu só preciso descobrir isso. É lógico que essa dica não dá para todos os exercícios, mas para exercíciozinhos simples como esses dá. Eu vou colocar mais exercícios, tem mais alguns aqui. Tem que ser rápido. Ó, esse daqui dá para matar de cara. Esse, primeira coisa que você vai fazer é montar a proporção. Monta a proporção. Monta a proporção e aí você analisa a proporção. Você já dá para matar de cara. Já dá para matar de cara, de cara, de cara. Calma aí, Flavião. É para matar, não é para nos matar. Não é para matar a iniciativa nossa aqui. Matou nós, né, Zé? Conseguiram enxergar o que eu mostrei para vocês ou não? Sim, pode colocar o valor, então. Só que eu quero que faça, tá? Eu quero que vocês façam. A gente tem que aprender a fazer. A dica é para, na hora de um exercício, na hora de um concurso, a dica é para isso. Aqui a gente tem que fazer. Quando forem me mostrar, não adianta me mostrar só o resultado que eu não quero. Eu mando voltar. Você pode até falar para mim o resultado, falar, mas no papel tem que mostrar. Deu para entender isso, né? Então vamos lá. Olha lá, ó.
6. Próximo. Ó, esse daqui já não dá. Esse já não dá para fazer desse jeito. Esse vai ter que montar para poder descobrir. Monta aí esse. Mas não é para colocar o valor, tá? Monta e deixa aí. Esse daí vai dar uma fração no final, se eu não me engano. Mas como, ó, mas presta atenção. Olha como que a gente tem que ser adequado. Vai dar uma fração no final. Mas nós estamos trabalhando com segmento, ó. Então, você vai ter que dividir a fração para encontrar o valor. Tá? Nesse caso, eu estou trabalhando com valores, não com fração. Isso, é isso mesmo, dá decimal mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pode jogar. 1,2 não é, Arthur. Arthur, por que que não pode ser 1,2? Vou te dizer por quê, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção no que você está fazendo, Arthur. Olha aqui, ó. O 14, ele é maior que o 12. Tudo isso é uma proporção. Então, esse x que eu não sei quanto que é, eu não sei, mas ele tem que ser maior que o 9. Pode ser até 9,1, mas não pode ser menor. Então, vamos ver aqui, ó. X está para 14, assim como 9 está para 12. 12x é igual a 126. 12 está multiplicando aqui, ó. Passa para o outro lado dividindo. 126 dividido por 12, 10,5. Vamos para o próximo. Esse aqui, se eu não me engano, é o último. Ó. Isso daqui é o projeto de uma rua, de uma quadra, né? Quando eles estão fazendo divisão de lotes, né? Loteando um terreno. Então, ó, eles já lotearam, já tiraram a medida do de baixo, 15, 20, 25. Esse exercício é muito famoso, esse exercício. Só que ele só tem a medida do meio. E ele quer saber quanto que mede esse daqui e quanto mede esse daqui. Primeira coisa que você vai fazer é montar as proporções. Ó. Então, ó, esse está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. E resolver de duas em duas. Tá? Então, monta e resolve. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vocês terem aí uns 10 minutinhos antes de responder à nossa pesquisa. Vocês viram que o Centro de Mídias, ele fez uma retomada lá com frações, né? Ele fez uma retomada com frações, tá? E a parte do Y também, professor? Os dois, eu quero os dois. Então, ele fez uma retomada lá com frações. Eu não segui o Centro de Mídias, eu estou dando continuidade, tá bom? Mas acompanhem as aulas do Centro de Mídias, porque elas são importantes para o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Quem já calculou o X, coloca aí. Manda aí o X. Quanto vale o X? José, 21. Ah, legal. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou primeiro apresentar para vocês as proporções, ó. Então, as proporções são essas, ó. X está... Ó, presta atenção aqui, crianças. Presta atenção aqui, hein? Vocês estão vendo, ó, que eu peguei do de cima para o de baixo. Então, todos eu vou ter que montar na mesma situação, do de cima para o de baixo, ó.
do de cima 28 por debaixo 20, do de cima 25, ou y por debaixo 25. Agora eu vou pegar de duas em duas. Professor, mas qual eu tenho que pegar? Seja esperto. Pegue uma que está completa com uma que está incompleta. Sempre. Então, olha lá, ó. 20 vezes x, 20x. 15 vezes 28, 420. O 20 está multiplicando, passa dividindo, 21. Beleza? Agora começou a ficar fácil, né? Não começou a ficar fácil? Não, não começou a ficar fácil. Ele é fácil. Agora a gente está entendendo. Só entende quando a gente faz o exercício. Só fazendo. A gente só aprende fazendo. Quanto que deu y? Ó, eu não sei quanto que dá o y. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O y, eu poderia jogar, ó, eu vou jogar aqui uma estimativa. Eu poderia dizer que o y, sem fazer a conta, eu poderia dizer que o y mede 20, sem fazer a conta. Esquece que a gente fez a conta. A Sara está dizendo que não, a Iana está dizendo que não. Agora, não, de fato, eu não poderia dizer. Agora, tem uma resposta para isso. Por que eu não posso dizer que o y vale 20? Por que não? Sabe por que não? Não, Sara. Não, tem nada a ver. Ó, Sara, se eu tivesse pego 15 está para x, assim como 20 está para 28, ia dar o mesmo 21. Ia dar o mesmo 21. Eu vou te dizer por quê, ó. Por que eu não posso? Ó, eu poderia dizer que y vale 20? Bom, olha só, o y, ó, vamos pegar o 25. O 25 ele é maior que 20. Então, esse y tem que ser maior que 20. Porque o 25 de baixo é maior que todos os outros. O 25 aqui, ó, ele é maior que 15. Então, o y que está aqui, ele tem que ser maior que o x também. Então, vocês têm que olhar, tudo isso é uma proporção. Vocês têm que olhar isso aí, têm que observar isso aí, tá? Então, vamos ver lá. Multiplicando em cruz, né? Dá 35. Ok? Ó, conseguimos. Caramba, meu, sou bom demais, hein, Sara? Aí, eu Vivi, sou bom pra caramba, sou não? Olha lá, terminei a aula 10 horas cravado, hein? Cravado. Então, ó, esse é o resumo da nossa aula, né? O que nós falamos hoje? Proporcionalidade, razão aplicada nos triângulos, que é a semelhança de triângulos, e o teorema de Tales nas paralelas. Tá ok? Vocês vão encontrar esses tipos de exercício lá na nossa apostila, que ele vai até a página, eu não lembro, está no começo aqui do slide. O que eu quero agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês, ó, então, ó, eu vou colocar no começo do slide aqui, ó. Os exercícios vão da página 87 até a página 98, ok? Pessoal, presta atenção numa coisa, ó. Entende aqui o que o Pro vai falar? Professor, Oi? a situação do caderno. Olha só, presta atenção aqui no que eu vou falar. Pessoal, quando vocês forem fazer exercício, eu não estou dizendo que vocês não podem perguntar para mim. Pode perguntar sim. Agora, pesquisa antes. Dá uma pesquisada na internet, dá uma procurada, dá uma fuçada. Se você vê que você não consegue encontrar, porque isso faz parte do aprendizado. Aí você pergunta, professor, o que é um triângulo retângulo? Eu não sei.
puxa vida, custa procurar na internet? Custa? Não custa. Outra coisa, não deixe para fazer as atividades de última hora. Não deixe para postar de última hora. Eu já disse, postou atrasado, tem desconto de nota. Então, ó, a data dessa atividade vai ser hoje é 1, até o dia 6. Postou atrasado, professor, mas eu postei 00:05, está atrasado, tem desconto de nota. Isso significa que você deixou para fazer em cima da hora. Eu estou dizendo, não deixe para fazer em cima da hora. Vou encerrar a nossa aula, tá? A gravação.